O telescópio James Webb foi lançado com uma missão clara: olhar para mais longe do que qualquer instrumento humano jamais conseguiu. Não apenas ver galáxias distantes, mas enxergar o próprio nascimento do universo. O que ninguém esperava era que, ao fazer isso, ele encontraria algo perturbador. Um vazio. Um espaço que não deveria existir. Uma região do cosmos extremamente primitiva, silenciosa e estranhamente diferente de tudo o que os modelos científicos previam. Quando os primeiros dados começaram a chegar, muitos cientistas acharam que se tratava de erro. Mas o James Webb não estava errado. Ele estava mostrando algo que pode mudar completamente o que sabemos sobre o universo. Por décadas, os astrônomos acreditaram que o universo primitivo era caótico, repleto de galáxias em formação, estrelas nascendo violentamente e matéria espalhada de forma irregular. Era assim que os modelos explicavam os primeiros bilhões de anos após o Big Bang. Mas então o James Webb apontou seus espelhos para uma região extremamente antiga do espaço, uma janela para o passado profundo, e o que apareceu foi quase nada. Um vazio profundo, escuro, silencioso. Um espaço que pareceu existir antes mesmo das primeiras estruturas cósmicas conhecidas. Esse vazio não é apenas ausência de estrelas. Não é apenas uma região escura comum. Ele parece ser um espaço onde o universo ainda não havia se organizado. Um ambiente primitivo demais, jovem demais. Como se o telescópio tivesse olhado para um momento em que o cosmos ainda estava se preparando para existir como conhecemos. E isso levanta uma pergunta inquietante. Será que o universo começou exatamente como pensamos? O James Webb consegue enxergar luz que viajou por mais de 13 bilhões de anos. Isso significa que cada imagem captada é uma fotografia do passado. Quanto mais longe ele olha, mais próximo chega do início de tudo. E foi exatamente ao se aproximar desse limite que algo estranho apareceu. Em vez de um universo densamente preenchido, surgiu uma espécie de lacuna cósmica. Um espaço onde a matéria parece rarefeita demais, onde a formação de estrelas parece não ter começado ainda. Alguns cientistas chamaram essa região de janela primordial. Outros preferiram um termo mais desconfortável: um vazio impossível, porque, de acordo com a cosmologia padrão, o universo não deveria apresentar esse tipo de estrutura tão cedo. A matéria deveria estar mais distribuída. A luz deveria ser diferente. Mas o James Webb mostrou o contrário. E quando um telescópio desse nível mostra algo, o problema não está no instrumento. Está na teoria. À medida que novas observações foram feitas, o vazio continuou aparecendo. Não desapareceu. Não se corrigiu com ajustes. Pelo contrário, quanto mais fundo o James Webb observava, mais claro ficava que aquela região representava um estágio do universo que nunca havíamos visto antes. Um período em que as leis conhecidas talvez ainda não estivessem totalmente estabelecidas. Isso levou alguns pesquisadores a sugerirem algo ainda mais ousado. E se o universo passou por uma fase de silêncio absoluto, um momento em que a matéria existia, mas ainda não interagia da forma que conhecemos hoje? Um tempo em que as forças fundamentais ainda estavam se organizando. O James Webb pode ter capturado exatamente esse instante. Esse vazio extremamente primitivo não significa que não havia nada ali. Significa que talvez a luz ainda não estivesse sendo produzida da forma convencional. As primeiras estrelas, conhecidas como estrelas de população 3, são hipotéticas há décadas. Elas seriam gigantes, instáveis e de vida curta, mas nunca foram observadas diretamente. Talvez porque antes delas existiu esse vazio, um intervalo entre o Big Bang e a primeira luz. Se isso for verdade, o James Webb não apenas confirmou teorias, ele revelou uma lacuna temporal no nascimento do cosmos, um período que simplesmente não estava mapeado. E isso muda tudo. Outro detalhe intrigante é que esse vazio parece maior do que o esperado. Não é um ponto isolado, é uma região extensa. Isso sugere que o universo primitivo pode ter sido muito mais irregular do que imaginávamos.
áreas onde a matéria se acumulou rapidamente e outras onde quase nada aconteceu por um longo tempo. Como se o universo tivesse nascido de forma desigual. Esse tipo de descoberta reacende debates antigos. Alguns físicos voltaram a discutir teorias alternativas ao Big Bang tradicional. Outros sugerem que esse vazio pode ser evidência de um tipo de inflação diferente, uma expansão inicial que criou bolhas cósmicas, deixando regiões temporariamente vazias. O James Webb pode ter observado uma dessas bolhas. Há ainda uma hipótese ainda mais desconfortável, a de que esse vazio seja um vestígio de algo anterior ao nosso universo, um resquício de uma fase pré-Big Bang. Embora essa ideia seja considerada extrema, ela ganhou espaço justamente porque o James Webb está mostrando coisas que não se encaixam perfeitamente no modelo atual. O mais perturbador é o silêncio dessas imagens. Quando os cientistas analisam os dados, não encontram sinais claros de atividade estelar, nenhuma explosão, nenhuma formação intensa, apenas escuridão e tempo. Como se o universo estivesse em pausa. E isso contrasta completamente com a ideia de um nascimento violento e imediato. Com cada nova observação, fica mais difícil ignorar que o James Webb estava certo desde o início. Ele não foi projetado apenas para confirmar o que já sabíamos. Ele foi feito para revelar o desconhecido. E esse vazio no espaço extremamente primitivo é exatamente isso. Uma região que desafia nossas certezas. À medida que os estudos continuam, os astrônomos estão reavaliando dados antigos de outros telescópios. E muitos começaram a perceber que talvez esse vazio sempre tenha estado ali. Mas nunca tivemos olhos capazes de enxergá-lo. O James Webb não criou o mistério. Ele apenas o revelou. Se esse vazio representa um estágio real do universo, então nossa linha do tempo cósmica está incompleta. Existe um capítulo inteiro que ainda não entendemos. Um período silencioso, escuro e fundamental para a existência de tudo o que veio depois. Galáxias, estrelas, planetas e até nós. O universo pode ter passado por um momento de espera, um intervalo antes da luz. E o James Webb, ao observar esse vazio primitivo, pode ter capturado o primeiro suspiro do cosmos antes de ele realmente começar a brilhar. E talvez a pergunta mais inquietante seja esta: se existe um vazio tão profundo no início do universo, o que mais ainda está escondido, esperando ser visto? Porque se o James Webb estava certo sobre isso, então ele pode estar certo sobre coisas ainda mais difíceis de aceitar.